2 Coríntios capítulo 11, versículo 1, que diz assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também será corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Se na verdade, vindo alguém pregar um outro Jesus que não temos pregado, ou aceitar um espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a um destes tais apóstolos. Bom, como todo mundo pode perceber, os problemas da igreja nunca foram diferentes, né? Mas há uma diferença muito grande do que diz respeito àqueles que lideram a igreja atual com aqueles que começaram a liderar a primeira igreja, né? Porque aqueles que estavam lá tinham capacidade para isso, como também autoridade testemunhal, para trazer a transmissões dessa verdade de Cristo àqueles que estavam lá, como também isso, essas exortações. Não que eu esteja diminuindo o que ocorre agora devido ao que aconteceu lá, mas existe uma diferença de nível, não porque eles não estão aqui, os apóstolos, mas uma diferença de nível, uma separação muito grande de testemunho. E aí a gente vai entrar numa complexidade de realidades que nós precisaríamos buscar, alcançar para se dizer igreja e cristão, que aquela lá atrás está muito mais acima dessa que está hoje. Mas enfim, o Senhor me deu um tema hoje, não me deu um texto. O tema que o pastor vou tratar aqui é essa realidade na igreja hoje atual, principalmente evangélica, né? Quando eles definem que a profecia, até mesmo a escritura, possa vir por um sopro de Deus, que ela seja soprada naquele momento, naquela experiência, o que não é bíblico, tá? E um outro detalhe importante que eu vou corrigir aqui, a pedido do Senhor, é de que existe uma autoridade espiritual na escritura e na profecia, no que diz respeito à igreja e liderança, que também é uma outra contradição. Não existe autoridade espiritual, existe autoridade messiânica. Tá? Não existe nenhuma autoridade dentro da igreja sobre aqueles que trabalham nela. Nenhuma. A não ser responsabilidade. Eu venho falando nos meus pronunciamentos, quando Deus me dá tema, a respeito disso, principalmente no movimento, a gente trabalha isso, movimento Igreja Sem Política, que a igreja não tem autoridade para fazer nada, porque nada é dela. Por isso chama igreja. Os que estão ali não portam autoridade, mas assumem responsabilidade porque é uso de prerrogativa. A obra é dele, ele morreu pela igreja, então ele é a autoridade. Então, quando a gente fala de conteúdo de fé, escritura, doutrina de fé, escritura, e quando a gente fala de profecia, ato profético, que eles usam muito essa expressão, né? E revelação profética, nós não estamos falando de uma coisa que está começando aqui agora, mas que aconteceu lá atrás nele, e Deus só está testificando aqui entre nós. Se a escritura e a profecia provém de Cristo, a providência, ela não é imediata, ela é histórica. Está no passado. Pode vir para o presente. Se esses dados foram acolhidos por nós. E qual a função do Espírito aqui? Do Espírito Santo de Deus? Testificar, reforçar e trabalhar o que já foi dito, já foi falado. Então, aquela dispensação que Jesus prometeu sobre a igreja, que é o Espírito Santo, a definição dele direta, é que o Espírito Santo é fiel a ele no que ele testemunhou e já consumou. E está entre nós para pregar isso. Então, dizemos que aquilo que nós estamos procurando viver agora com Cristo, viver diretamente com Deus, já está planejado e organizado. Por isso a consulta. E se trouxermos para cá a organização e o planejamento da redenção que se cumpriu em Cristo, qual é a tarefa do Espírito Santo?
capacitar aqueles que estão aqui a viver isso e trazer essas testificações. Então não existe uma autoridade espiritual na igreja, existe uma dispensação. E essas 3 dimensões de dispensação que Deus cumpriu no Filho são históricas, além de teológicas. Então, nós estamos vendo coisas acontecer com a igreja hoje que é ridícula. Antes de entrar no mérito aqui, hoje mesmo me deparei com um vídeo que me mandaram de um pastor americano que profetizou alguns meses atrás alguma coisa que ele viu que ia acontecer com o Rio de Janeiro. Ele envolvido numa bandeira brasileira e profetizando que o Rio de Janeiro ia passar por um processo de purificação da parte de Deus, com esse objetivo, de que não fosse mais liderado por facções, mas por justos. Bom, tudo o que ele disse e falou, ele não tem autoridade para fazer acontecer. É exatamente isso. Primeiro aquela figura, né? Da bandeira brasileira nas costas dele, já para deixar esse ato um ato não profético, mas extremamente político. Né? Um espírito da CIA, não de Deus, né? E, inclusive isso, de pessoas estarem usando esse vídeo agora para querer dizer o seguinte, que aquela faxina que aconteceu lá no Rio de Janeiro, obviamente pela autoridade do Estado, eu não quero entrar muito no mérito da questão se foi legítimo ou não, de que Deus tenha usado aquela maldade para chegar a um objetivo de salvação. Bom, se Deus tiver algum objetivo comigo e com você, Ele não vai matar ninguém para chegar nesse objetivo. Ele não vai usar o Estado para atingir essa finalidade. Inclusive isso, se ele tiver algum objetivo realmente de troca de liderança, ele não vai pedir para o Estado nenhum gestor emprestado, nenhum político para fazer isso. Até porque Jesus ali, messianicamente, nunca deixou ali sequer uma vírgula de esperança para todo mundo aqui acreditar que algum dia, em algum momento, ele ia chefiar um Estado com pessoas que ele escolheu. Então é tanta burrice, tanta idiotice em torno disso que está acontecendo agora. Outro dia, como a gente se deparou lá, de lideranças evangélicas de direita extrema, quebrando o telha, dizendo que aquilo ali era simbólico e aquele ato simbólico ia gerar expectativas de mudanças políticas nesse país, que Deus ia também mover esse país. Senhores, o Espírito de Deus é fiel àquilo que já foi consumado e testemunhado por Cristo. E se alguma coisa for acontecer no nosso presente, agora, Ele se posicionará a anunciar o que já foi dito e o que já foi falado diretamente pelo Senhor. Então, a experiência com Deus não é uma coisa que você tem agora, é algo que você planeja, se organiza, consulta, prepara para que nesse momento seja testificado. Quando o pastor eu falo dispensação, é que todos aqui estão debaixo da atenção dele para que ele reconheça e entenda isso. Que todos que estão aqui trabalharam o suficiente para receberem a compensação. Então é muito importante que eu vou pregar hoje aqui, não sei obviamente se todo mundo vai entender, mas meu objetivo é fazer você entender. Porque de repente você está à procura de Deus assim, como se ele fosse um objeto, como se ele fosse uma igreja, como se ele fosse uma pessoa, como se ele fosse um homem. Eu digo daqueles que vivem aqui, estão aqui, e de costas viradas, e não dando atenção para aquilo que Deus manifestou na figura do seu Filho, que para nós é evangelho. Para nós é essa dimensão que Deus nos amou, e até onde Ele foi capaz de nos amar e revelar a sua salvação, como também a sua palavra. Eu queria começar, porque a preocupação de Paulo aqui em 1 Coríntios é essa tentativa do diabo de colocar dentro da igreja estas fraudes, né? Não só no que diz respeito à doutrina, mas também no que diz respeito ao anunciamento profético. Um espírito de engano, um espírito de loucura, um espírito de insanidade, desequilíbrio mental, quando não muito isso, de falsos pronunciamentos, né? Ou seja, movimentos que surgem dentro da religião, como também dentro da igreja, e que todos eles estão assessorados por homens, quando não muito representados por estas alucinações, por esses pensamentos ilusórios, mas não isso.
pela verdadeira doutrina ou testemunho que o Senhor tenha nos dado no que diz respeito à história.